que é então uma razão? Bom, uma razão ela vai permitir comparar duas grandezas. E de onde vem este nome razão? Razão surgiu de ratio, que em latim significa divisão, ou seja, rateio racional. Racional porque vai lembrar um número racional, porque ela pode ser escrita em forma de fração, porém nós lemos de uma outra maneira que nós vamos ver agora nos exemplos. Neste primeiro exemplo, nós temos o seguinte: observe na tabela a quantidade de cloro recomendada para o tratamento de água em uma piscina. Escreva a razão que representa as informações. Então, nós vamos observar a tabela e nós vamos ver que ela tem duas colunas, uma para o cloro e outra para a água. Então, nós vamos comparar duas grandezas, a quantidade de cloro para a quantidade de água. 1 grama de cloro para cada 100 litros, 10 gramas de cloro para 1000 litros e 100 gramas de cloro para 10.000 litros. Então, nós vamos escrever estas grandezas em forma de razão. 1 grama de cloro para 100 litros de água, então nós vamos escrever 1 para 100. Então, este 1 para 100 pode ser escrito assim ou assim. 1 grama de cloro está para 100 litros de água. Aqui nós temos 10 gramas por 1000 litros. Chegando à fração irredutível, fazendo a simplificação desta fração, dividindo aqui por 10, nós vamos ter 1 para 100, que chega na primeira, que foi a inicial. E aqui 100 gramas para 10.000 litros, a mesma coisa. Você escreve a razão, porém você vai chegar na fração irredutível. Para chegar na fração irredutível, eu vou simplificar por 100 aqui, que vai dar 1 para 100. Então, nós podemos observar que a relação entre estas duas grandezas, cloro e água, então conforme aumenta a quantidade de água, vai aumentar proporcionalmente a quantidade de cloro. E a razão entre estas duas grandezas será de 1 grama de cloro para 100 litros de água. Então, eu vou ler assim: 1 grama de cloro está para 100 litros de água, ou 1 está para 100. Então, é assim que nós lemos esta razão destas duas grandezas, e é assim que nós escrevemos, e é desta maneira que ela é representada. Neste segundo exemplo, eu tenho o seguinte: em uma classe há 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas desta classe? Uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção, que é um item bastante importante, é a ordem das grandezas. Então, quem está à frente, nós chamamos de antecedente. Quem vem depois, consequente. Então, quem aparece primeiro? 15 meninos. Então, é o antecedente. E consequente será o número de meninas, que no caso são 20 meninas. Por que é isso importante? Porque nós vamos montar a razão nesta ordem das grandezas. Então, se eu quero saber qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas, quem é o antecedente que vai formar a minha razão primeiro? 15, que é o número de meninos. E quem é o consequente? 20, que é o número de meninas. Então, eu posso falar que eu tenho 15 meninos para 20 meninas, assim como 15 está para 20. Só que no caso, eu posso chegar esta fração a uma fração irredutível. Por quê? Porque eu posso simplificar aqui por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, eu posso falar que 3 está para 4. Ou a razão entre o número de meninos para o número de meninas é de 3 para 4.